Se. Aí você fica em dúvida, né, professor? Aquela história, né? O ovo ou a galinha, quem veio primeiro, né? É o verbo ou o substantivo? Qual dos dois veio primeiro? Tá aí a resposta, né? Se você tem um substantivo concreto, ele é a palavra primitiva. Ou seja, olho, pente, que é do verbo pentear, barba, que é do verbo barbear, e por aí vai. Professor, jogar, deu a palavra jogo. Jogo é um substantivo concreto ou abstrato? Dá para você pegar o jogo? Dá para você jogar o jogo? É um substantivo abstrato, ou seja, não é a palavra primitiva. A palavra primitiva vai ser jogar. Professor, amor. Amor é um substantivo concreto ou abstrato? Abstrato é um sentimento. Qual é a palavra primitiva? Amar. Professor, beber. Beber é a palavra primitiva? Não. Sabe por quê? Porque ele vem da palavra bebida. Bebida pode ser... É porque isso aqui é para espantar a gata, tá, gente? Mas eu poderia beber essa água? Poderia. Bebida. Tá? Cuidado com isso, tá bom? Ou seja, para finalizar essas questõezinhas aqui, ó. Nem sempre o verbo... Eu estou aqui no finalzinho, ó. Nem sempre o verbo será a palavra primitiva. Só será se o substantivo que dela for derivado for um substantivo abstrato. Tá? A gente encerra esse assunto de derivação agora e vamos para os exercícios. Tá? Quantos minutos? 3. Então, a gente passou um exercício aí da 48, 49 e 50. Vamos ver essas questões. Leia lá na 48, primeira questão. Leia o título e a primeira linha de uma notícia. Os prós e contras dos carros elétricos. Os prós e contras. Eu sou pró-estudante. Nós armamos um contra-ataque. Essas palavras, elas são o que, gente? O que você esperaria encontrar em letra A de abestado? O que você esperaria encontrar em uma notícia com o título Os prós e contras dos carros elétricos? O que você esperaria? Apresentasse o quê? Lados positivos e lados negativos. Beleza. Sem a interpretação de texto. B de Bacurim. No título, lá há um elemento de composição e um prefixo. Mentira! Isso é erro do livro, tá? Há 2 prefixos. Esse contra é um prefixo também. Ele está querendo empurrar como se fosse uma composição. Ele pode ser uma composição, mas ele também pode ser um prefixo. Tá, gente? Então a palavra contra... eu sou contra
eu sou contra abrir o comércio essa segunda-feira. Eu sou contra, eu sou contrário. Isso não é um prefixo. De fato, isso passa a ser uma composição. Mas quando você diz eu sou pró e eu sou contra, ao mesmo tempo você está fazendo um jogo de opostos. Se você é pró, você é a favor. Se você é contra, você é contrário. Você está usando dois prefixos aí. Nessa questão aqui, o contra, ele é um prefixo, tá? É um erro aí do livro, tá bom? Eu fiquei muito cabreiro com essa questão, fui dar uma pesquisada aqui no meu material. Contra, e também lá do latim, contra é um prefixo, tá bom? Deixa eu ver quantos minutos. Segunda questão. Aprenda a aceitar um não como resposta. Nesse caso, vamos lá para a pergunta. Nesse caso, uma palavra que geralmente é associada a outra classe gramatical transformou-se em substantivo pelo acréscimo de um artigo. Qual é a classe gramatical, no caso, que se transforma ou que surge a partir do momento que um artigo cola nela? Independentemente dessa classe gramatical, pode ser verbo, pode ser adjetivo, pode ser advérbio. Mas quando um artigo cola nela, ela vai se transformar em quê? Ela vai se transformar em substantivo. Ou seja, a palavra não se transformou em substantivo com o acréscimo do artigo indefinido um. Aprenda a aceitar um não. Ele não está contando os nãos, ele simplesmente está dizendo um não, é indefinido, tá bom, gente? É um artigo indefinido. Aí ele explica aí no livro, ó, quando a palavra muda de categoria gramatical, esse não, tá, gente? Ele é um advérbio, tá bom? Não, advérbio de negação. Tá? É uma classe gramatical que vocês viram lá no 6º ano. Advérbio de negação, tá? Quando ele ganha um artigo indefinido, no caso é um. Se eu dissesse assim, ele aceitou o não de cabeça... Aliás, ele aceitou o não sem pestanejar, sem reclamar. Eu estou usando o. Esse o, artigo definido. Mas esse um aqui é o artigo indefinido, tá? Quando o artigo ele cola numa classe gramatical, essa classe gramatical ela passa a se transformar em um substantivo, tá bom? Terceira questão. Leia este trecho de uma matéria jornalística. O que seria do amarelo? Boris Feldman. O que seria do amarelo se todos gostassem do vermelho? Pois é, no caso dos automóveis, existem pesquisas que determinam as cores preferidas em cada canto do mundo. E a preferência mundial do ano passado, no ano passado, foi do branco. E o prata veio caindo na preferência nos últimos anos, mas estabilizou no entorno de 13% do total. Letra A de abestado. O professor não vai ler o texto todo? Não, porque já dá para a gente entender o que ele vai querer. 3. Letra A de abestado. Qual é o assunto do texto? A preferência de cores em automóveis, em todo mundo. Tá? Essa daí é a interpretação de texto. A preferência de cores em automóveis, o carro, né? Automóvel, né? Isso é o novo. Carro. No mundo inteiro. Letra B de Bacurim. Se o autor do texto fala em carros de cor branca, vermelha e prata, por que o título é O que seria do amarelo?
É uma resposta pessoal para vocês, tá, gente? Boa pergunta. Se o autor do texto fala em carros, fala em carros de cor branca, vermelha e prata, porque o título é o que seria do amarelo, né? Boa pergunta. C de Bacurim. Talvez para chamar a atenção, né? O amarelo. No texto aparecem palavras derivadas por derivação imprópria. O que é a derivação imprópria? É você transformar uma classe numa outra classe gramatical, que é o substantivo, tá bom? Qualquer cor, gente, é da classe dos adjetivos. Você está qualificando aqueles substantivos. Aquela parede ali, qual é o substantivo? Parede. Eu vou qualificar agora. Qual é a cor dela? Branca. Essa garrafinha aqui, né? Qual é o nome? O que é isso aqui? Garrafa, ou seja, substantivo. Qual é a cor dela? Azul. Estou qualificando da cor azul. Essa escova aqui, ó, escova, eu não estou dizendo que isso aqui é um carro, eu estou dizendo que isso aqui é uma escova, tá bom? Nomeei ela. Posso chamar de carro, professor? Bom, poder pode, né? Mas se uma outra pessoa estiver próxima, ela não vai entender, tá? Ela vai chamar isso aqui de escova. É uma escova. Qual é a cor dela? Vermelha. Ou seja, as cores são adjetivos, tá bom? Mas pergunta básica. Letra C de corno. Ou corna, né? Ou cornos. No texto aparecem palavras derivadas por derivação imprópria. Quais são elas? E explique como foram formadas. Quais são elas? São as cores, né, gente? Ele simplesmente não chega assim, ó. O que seria da cor amarela, ele não chega falando da cor amarela, ele chega falando o que seria do amarelo. Como é que isso significa? É de o amarelo ou vermelho, enfim, tanto faz. Olha o artigo aqui. Quando o artigo ele está próximo, faz com que eles se transformem em substantivos. Os adjetivos eles passaram a se transformar eles passaram a ser substantivos. Todos eles, ó. Vermelho, amarelo, branco, prata. Você deveria falar o que seria da cor vermelha, o que seria da cor. Porque cor, você não fala o cor. Você fala a cor. Cor é o substantivo. Aí, dependendo da cor, você vai falar a cor amarela. Esse amarelo é adjetivo. A cor branca, o branco é adjetivo. Qual é o substantivo? Cor. Agora, se você não usa cor, você fala o branco, o amarelo, aí você já está fazendo com que as cores, que são adjetivos, se transformem em substantivos. Vou dar uma pausa aqui.